Muito bom dia, senhoras e senhores. Quem vem chegando é Tio Igor para mais uma aula de língua portuguesa com Bob da Silva Franco. E hoje vamos falar, no Dia da Criança, hoje vai ter uma festa. Nossa, é para aniversário, né? Não? Tá bom. Gente, hoje vamos falar sobre verbo, tá bom? Hoje, nesse Dia da Criança, pleníssimo, vamos falar sobre verbo nessa aulinha. É uma aula bem legal, bem divertida, mentira. Mas vai dar certo. Vamos lá. Ai! Acabei de levar uma mãozada molhada. Vamos lá. Vamos conversar. Vamos lá, tio Igor. O que é esse tal de verbo? O verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Então, gente, vou dar uma pausa rapidinha para vocês. Valeu! Voltando, gente. Então, o que é esse tal de verbo? Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Basicamente, gente, o que eu posso dizer que, para resumir, verbo é uma ação. Então, o ato de ventilar que Cleitinho pratica, né? A ação que Cleitinho pratica, que é ventilar, essa ação é verbo, tá? Então, correr é uma ação? Então é verbo. Chorar é verbo? É verbo. Sofrer é verbo? É verbo. Amar, eu acho que tá tudo resumido, né? Sei lá, andar é verbo? Tudo isso é uma ação. E se é uma ação, é verbo, tá bom? Aí você diz assim, fenômeno meteorológico. Chover, ventar, repangalejar. Olha aí, usando meme antigo. Usando meme antigo, hein? Repangalejar é verbo também, tá? Então, tudo isso, tudo que for uma ação é verbo, tá? Aí, ser. Ser algo é um verbo? É um verbo, tá? Então, ele pode sofrer variações de acordo com suas flexões, né? Imagine a imagem mental que vocês dizem quando eu falo flexão, que é mentira, tá? O verbo possui as flexões de modo, né? Tempo, número e pessoa e voz, tá? Então, a gente vai ver tudo isso hoje. Mas vamos ver com calma, tá bom? Então, basicamente, basta você saber que verbo é uma ação. Tem um gato me olhando agora. Para, gato, não me olha. Vamos lá. Flexões verbais, número e pessoa. O verbo apresenta a flexão de número quando ele indica o singular ou plural, tá? Na sua forma. Aparece no singular quando refere-se a uma pessoa, né? Eu corro, ela corre. Então, quando a gente estiver no singular, a gente vai estar usando só uma pessoa. E no plural, quando é mais de uma pessoa, nós corremos, eles correm, eles ou elas correm, tá? Então, sempre que a gente tiver aí, o verbo vai poder se flexionar ou no singular ou no plural. Logo, os verbos se flexionam em número, tá? Singular, plural e pessoa, primeira, segunda e terceira. Você que não lembra o que é isso, gente, primeira, segunda e terceira pessoa do discurso, o que é? Primeira, a pessoa que conta a fofoca. Segunda é quem ouve a fofoca. Terceira é o assunto da fofoca. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa, eles. Tá? Show, suave, tranquilo, sol, sombra e água fresca. E aí a gente fica sabendo, né, que esse verbo, que é ação, ele pode se flexionar em número ou pessoa, tá bom? A gente vai ter também a flexão de modo. O modo verbal indica a atitude do falante em relação à ação que anuncia, né? Eu arrependi, eu arrependo, eu arrependi, eu arrependerei, tá bom? Então a gente vai ter que modos de verbo, modos verbais. A gente vai ter o modo indicativo, que é quando o falante tem certeza da atitude. O fato é ou será uma realidade, tá? Então, quando eu falo do modo indicativo, eu digo de algo que eu tenho certeza que vai acontecer, tá? O que eu estou falando ali, a palavra é lei, né?
A garantia sou eu. A garantia sou eu, né? Então, quando eu falo do modo indicativo, eu indico a certeza. É o modo que a gente mais utiliza no dia a dia, né? Eu estudei muito para a prova, estudarei bastante para essa prova. Aí você diz assim, mas tio Igor, como é que eu, se ainda nem aconteceu, como é que eu sei que é certeza? Gente, neste momento que eu falo, o que eu falei, a gente não trabalha com verdade ou mentira. A gente trabalha com a fala. E a fala indica uma certeza. Estudarei bastante para essa prova. Do mesmo jeito que se eu usar no passado, né? Se eu disser, joguei futebol. Eu posso não ter jogado futebol. Pode dizer, tio Igor, isso é mentira. Você não joga futebol. Mas o que eu falei usou o modo indicativo, né? Que é uma certeza, tá? Aplica-se aí uma certeza ao que eu disse, tá? A gente vai ter também o modo subjuntivo, que é quando a gente não tem certeza do que a gente está falando, né? É uma hipótese, um fato duvidoso, incerto. A possibilidade de que aconteça. Vai acontecer? Talvez. É certeza? Não. Então, pode ser que eu estude hoje. Se eu fosse você, estudaria. Se eu fosse. Eu sou? Não sou, né? Pode ser que eu estude hoje. Pode ser que eu estude? Pode. Pode ser que eu não estude? Também pode, né? Então, olha aí a diferença. No modo indicativo, eu tenho uma certeza do que eu falo. No modo subjuntivo, não, tá? No modo subjuntivo, talvez aconteça. No modo indicativo, vai acontecer, tá bom? No modo imperativo, a gente já trabalha aí com ordem ou conselho, tá bom? Tipo assim, mulher, não vale a pena não. Então, não seja seu indisciplinado, ou se eu pegar e disser assim, Mariana, lave o pé, né? Eu digo uma ordem. Eu digo que esse é o modo da mamãe, né? Mamãe do papai, que ele pega e dá a ordem. Ele diz, sei lá, Davi, compre um Sonic da Shopee, né? Então, quando eu digo compre, eu estou dando uma ordem, tá bom? Então, modo indicativo certeza, modo subjuntivo hipótese e modo imperativo ordem ou conselho, né? Mulher, não faz isso não. Não fala com ele não. Ele não te merece não. A gente tem também a flexão de tempo, tá? Os tempos verbais são 3: presente, pretérito e futuro, tá? O presente ele tem relação com o fato ou ação que ocorre no momento em que se fala, tá? Então eu estou falando de algo de agora. A professora está muito bonita hoje. A gente não está falando da Ivania. Mentira! Oh, meu Deus! Né? Então, quando eu trabalho com presente, eu estou falando de algo que está acontecendo no momento. Tá? Já quando eu falo do pretérito, eu estou falando do quê? Uma relação com o fato ou ação que ocorreu anterior à fala. Algo que já aconteceu. A professora estava muito bonita ontem. Ela não está hoje, né? Então, a professora está muito bonita hoje. Eu te indico o quê? Que ela, no momento, ela está muito bonita. Agora. A professora estava muito bonita ontem. Significa o quê? Que ontem ela estava muito bonita. Hoje, nem tanto. Ou talvez sim, né? Já no futuro, como o próprio nome diz, é algo que vai acontecer, tá? É algo que ainda não aconteceu e que irá acontecer. A professora estará muito bonita, estará mais bonita amanhã, pois é a nossa formatura, né? Então, amanhã, hoje ela tá ok, amanhã ela vai estar muito bonita, tá bom? Então, vamos dar uma relembrada, o verbo é uma ação, tá? Ela pode ser indicativo de certeza, subjuntivo de hipótese, imperativo de ordem ou conselho. Pode acontecer no momento, no passado ou no futuro, tá? E a gente vai ter também as vozes verbais, tá? As vozes verbais a gente vai ter a voz ativa, que é o que? Acontece quando o sujeito pratica a ação. O sujeito é o agente da ação. Então, sujeito que é? Sujeito é quem pratica a ação, tá? Então, se eu disser, sei lá, Clarice falou mal de Ivaniele. Se eu digo Clarice falou mal de Ivaniele, quem falou mal de Ivaniele? Clarice. Clarice é nosso sujeito.
Então, quem pratica a ação, Clarice, a ação praticada por Clarice é falar. Então, isso aí a gente tem voz ativa, tá bom? Quando o sujeito pratica a ação, tá? Já na voz passiva, a gente vai ter o quê? O sujeito sofrendo a ação. Então, se eu disser assim, acontece quando o sujeito sofre a ação. A pergunta da professora foi respondida pelo aluno. Eu nem usei o primeiro exemplo. Deixa eu pegar aqui. O aluno respondeu a pergunta da professora. Quem respondeu a pergunta da professora? O aluno. Então, ele está o quê? Praticando a ação, tá? Já aqui, a pergunta da professora foi respondida pelo aluno. Quem respondeu? O aluno. Mas ele é o sujeito? Não, o sujeito é a pergunta da professora, que sofreu a ação de ser respondida, tá bom? Então, isso aí é voz passiva, tá? A voz passiva pode ser analítica, como no caso acima, né? Ou sintética, como no caso aluga-se apartamento, né? A gente vai usar aqui o se, tá bom? E a gente tem também a voz reflexiva, que acontece quando o sujeito pratica e sofre a ação, né? O aluno cortou-se com estilete. Quem é o sujeito? O aluno. Quem cortou? O aluno. Quem foi cortado? O aluno. Tá bom? Então, voz ativa quando ele pratica, o sujeito pratica a ação, voz passiva quando ele sofre a ação e voz reflexiva quando ele pratica e sofre a ação, tá bom? Suavinho, essa belezura. E a gente também tem também as formas nominais, né? Que são as formas nominais do verbo? São três. Infinitivo, gerúndio e particípio são chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante ao dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, que sozinhas, se não serem capazes de expressar os modos e tempos verbais, tá bom? Infinitivo, a gente vai ver aí, no infinitivo, expressa a ação em si, tá? Quando eu estou falando do infinitivo, eu estou falando do próprio verbo. Ele vai terminar em AR, ER ou IR, tá bom? Então, a gente vai ter o acordar, tá? Agradecer, esperar, sorrir e unir, tá bom? Suave, só belezura, tá bom? O gerúndio, né? O gerúndio é quando a ação está acontecendo. Então, o verbo vai terminar em quê? Em NDO, né? Então, se a ação estiver acontecendo, a gente vai usar o quê? O gerúndio. Sempre vai terminar em NDO, tá bom? Ou NDO feio. Então, acordando, agradecendo, esperando, sorrindo, unindo, tá bom? Já no particípio, a gente vai ter o quê? A ação que já acabou, né? A gente vai ter a terminação aí, a gente vai ter a terminação ado ou a terminação ido, tá bom? Então são ações que já terminaram. Então a gente vai ter aí, expressa o resultado da ação, né? Acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido, tá bom? Gente, eu só colocar uma última coisa aqui que eu lembrei que eu quero mostrar para vocês que eu gosto muito, tá? Pronto, gente. Lembra aqui que eu coloquei, né, os verbos terminados das três conjugações, né, que é no infinitivo, AR, ER e IR. Mas a gente vai ter alguns verbos se eles são terminados em OR, tá? E eles pertencem a qual conjugação? Primeira, segunda ou terceira conjugação, né? Primeira conjugação AR, segunda conjugação ER e terceira IR. Aí você diz assim, tio Igor, eles fazem parte da quarta conjugação, não é não? Não, gente. Existe apenas uma conjugação verbal com a terminação OR. Todos os verbos nessa categoria são derivados de por, e eles são pouquíssimos. Entre eles podemos citar por, repor, supor, compor. Tá? Então, quando eu uso verbos terminados em OR, eles pertencem a qual conjugação? Eles pertencem à segunda conjugação. Ou seja, mas tio Igor, mas eles não terminam em ER, mas antigamente eles terminavam em ER.
eram os verbos terminados em ER, era o verbo pôr, era poer antigamente, né? Com o tempo esse E caiu e acabou virando por, tá bom? Só isso eu queria relembrar para vocês. Ai, meu Deus, não. Ai. Meu Deus, o que eu fiz? Pronto. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Olha a piscadinha desse dog. É isso, tá? Simples, fácil e dinâmico. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Ai.